Alô você que está com a gente agora, seja bem-vindo a mais um Bate-Prato. Hoje, conforme anunciado, nós temos um dos filhos de Tião Areia. Rapaz, ele teve o seu parto exatamente aqui. Ele vai contar essa história pra gente. Nosso amigo Roberto Areia. Boa tarde, Roberto. Olá, boa tarde, Fábio Costa. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigado a vocês todos. Obrigado por essa oportunidade. Então é um quadro muito importante, onde a gente tem a oportunidade de expor aqui um pouco da origem da cidade. Às vezes as pessoas costumam dizer: eu sou pioneiro, eu sou um dos fundadores, só que geralmente não tem uma história verdadeira, ou então não viveu a história do crescimento da cidade. E hoje aqui a gente tem, eu particularmente tenho a oportunidade, o prazer de ter nascido nessa cidade, ter vivido aqui durante esses 48 anos. Agradeço a meu pai por ter ajudado a construir essa cidade. Hoje se tem um desenvolvimento bacana aqui na cidade. Se hoje muita gente se deu bem na vida, dizendo de maneira grosseira, muita gente hoje se deu bem na vida, foi porque alguém um dia idealizou construir uma cidade. E essa pessoa, eu tenho muito orgulho de dizer que essa pessoa foi meu pai, que teve essa ideologia, esse ideal de construir essa cidade, de ajudar a construir essa cidade. E aqui nós estamos, até hoje, nessa cidade, onde muita gente se beneficiou e se beneficia e ainda vai se beneficiar ainda, com muitas coisas boas que ainda virá aqui pela frente, nessa cidade. Eu acredito, porque afinal de contas a gente sabe que cada um desse aqui, o Júnior passou a tarde toda falando que São Sebastião foi construído a várias mãos, mas a primeira mão, ou uma das primeiras mãos que esteve aqui, chama-se Tião Areia. Hoje, às 20 horas, estaremos homenageando esse pioneiro, ou um dos pioneiros que estiveram aqui. Nós estamos trabalhando muito para ver se a gente consegue mobilizar essa homenagem. Porque não tem coisa melhor, né, Bigode, do que homenagear em vida. Boa tarde, Bigode. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Roberto, toda a equipe da mesa. E é o seguinte, mais uma vez, eu me sinto orgulhoso da gente ter essa oportunidade de conseguir o que nós estamos tentando, que é reunir. Eu não falo que não Fábio Costa, não. Eu já falei no popular, que eu sou nordestino. Eu falo do meu jeito. A gente estamos tentando conseguir os mais velhos da cidade, que os mais velhos falam, não é de idade não, é de cidade. Então ontem mesmo eu falei ele que eu ia desencavar seu Jota, mas nós não podemos trazer ele por causa do problema, mas fico satisfeito porque tive notícia dele, não pude ver ele, que ele estava dormindo, não podia acordar, mas trouxemos mais um e nós vamos conseguir desencavar todos os pioneiros, os mais antigos dessa cidade. Nós vamos conseguir um por um, porque nosso sonho é realizar essa homenagem e esse sonho que a gente tem de conseguir reunir os pioneiros mais antigos da nossa cidade. Porque ele falando que eu estava no meio, não estou, eu só tenho 24 anos que eu moro aqui, não posso ser na lista não, que eu sou uma criança sem visto eles. 20 e tantos anos de diferença. Inclusive ontem eu lembrando, vocês não sabem, quando eu cheguei para aqui, foi na semana que eu cheguei, o Roriz lançou aquela ponte JK, e eu fui, ainda trabalhei 2 dias lá, só que eu ia fechar minha carteira lá. Quando me deram as instruções, eu digo, não piso os pés aqui mais nunca, só fui passar nela para inaugurar, mas não quis mais saber. Ainda trabalhei 2 dias ali, olha. E vocês já viram. E aí, quem trabalha muito aqui chama-se Damião da Construção. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aqui o Paulo, né? Roberto. Aqui um veterano da nossa cidade. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui ao lado dele. A gente está sabendo dessa maravilha da nossa cidade que já vem ao longo dos anos. Porque São Sebastião ele é muito criticado, mas para quem sabe das notícias lá de fora, né, Roberto? Aqui dentro, para nós que vive, para nós que sabe aqui a necessidade de cada um dentro da nossa cidade, isso é um lado positivo para nós, porque nós conhecemos todo mundo e isso é importante. Eu queria até hoje na nossa cidade, Roberto, quando nós
você como veterano, e eu vou dizer que eu sou veterano, mas eu não fiz parte da construção de São Sebastião, porque cada um tem um significado na tua vida, né? Então o significado da minha vida, hoje eu falo sem medo de errar, que eu sou um sobrevivente aí da parte do crime de dentro de São Sebastião. E Deus tinha promessa e hoje eu estou aqui ao lado de uma pessoa importante aqui que conhece a história de São Sebastião. E hoje, com esses longos dos anos que se passaram, meu amigo, como que você vê uma diferença assim que nós poderíamos mudar no além, dentro da nossa cidade, falando prioramente do lado político? Olha só, muitas pessoas costumam dizer o seguinte: a São Sebastião ainda tem muito a ser desenvolvida, a crescer. E tem mesmo, porque São Sebastião, se você ver a região geográfica dela, ainda tem muito ainda o que ser feito, né? Mesmo porque para ser uma região administrativa nova, né? E então com um investimento bacana, ainda a gente pode ainda melhorar essa cidade. Só que essa cidade, as pessoas costumam não sabem um pouquinho da história, como começou a cidade, para chegar aonde a gente chegou até agora nesse momento, e se falando em pioneiro, né? Se a gente for buscar aqui, o Bigode falou a respeito do Jota. O Jota, quando ele mudou para cá, a gente era menino ainda e fez parte da construção da cidade também. Então, São Sebastião ganhou muito politicamente e economicamente, entendeu? Quando fala assim, São Sebastião tá ruim, a rede de esgoto aqui tá ruim, a rede de águas pluviais aqui tá ruim. Só que se a gente for parar para pensar o que a gente viveu antes, que a gente não tínhamos água encanada aqui, não tínhamos a Caesb aqui, que na época precisou de meu pai vender um caminhão. Isso aí de repente muita gente não sabe. Meu pai vendeu um caminhão e comprou aquelas mangueiras de meia polegada, e a gente trouxe água da barragem do presídio até São Sebastião, aonde se tornou os chafarizes, entendeu? Então tudo isso é uma história. Se hoje São Sebastião hoje é o que é, porque teve muitas pessoas que se disponibilizaram a trabalhar. Porque a gente está falando aqui a respeito de pioneiro, só que tem uma diferença de pioneiro e liderança. Tem gente aqui que é pioneiro e nunca fez nada por São Sebastião. E tem gente que é liderança, que chegou aqui, tipo o Fábio, que tem pouco, assim, 34 anos. É um pioneiro. O Bigode falou que tem 20 e poucos, não se considera um pioneiro, mas é uma liderança que faz em prol do crescimento da cidade. Então tem essa diferença da pessoa falar, eu sou pioneiro, mas nunca fiz nada por São Sebastião. E teve gente que tem 20 anos, que tem 15 anos, que fez muito por São Sebastião. Então São Sebastião ainda tem muita coisa a ser melhorada, e vai melhorar, com fé em Deus. Nós temos aí um deputado da cidade, acredito que Deus vai abençoar ele no governo dele, que ele vai fazer algo em prol dessa cidade. Temos um governador que pode fazer muito em prol da nossa cidade ainda. Então esse é o meu desejo, de poder ver a nossa cidade crescer, tanto financeiramente e politicamente ainda. Garoto, vocês viram aí, o próprio Damião também. Damião tem, olha, costumo dizer que o Damião é meu passaporte pro céu, Roberto. Damião, a gente falava do amor de Deus para ele, a gente falava, ele morava lá no Sardinha, a gente gravava a rádio comunitária naquela época e o Damião estava por perto. Uma outra verdade, que eu chegado, é meu parceiro aqui há muito tempo, eu lembro de buscar Damião ali perto do lixão, era coisa que tem. E hoje, quando eu vejo ele aqui comigo, o pessoal fica pedindo a cabeça dele o tempo todo, Roberto. Mas como entregar a cabeça de um camarada que anda com você, né? A gente está aqui todo mundo junto. E o mais interessante que eu acho aqui no nosso bate-prato, Roberto, é que quando a gente é expulso daqui, cada um tem uma vida. A gente vai se encontrar amanhã, meio-dia e meio, 1h, né, Neném? A gente vai se encontrar tempos depois. Alguma coisa para comentar, meu amigo Roberto? Não, eu só quero fazer uma pergunta simples para ele, porque assim, apesar de eu ter essa idade de 24 anos que eu moro aqui, mas
eu sempre tenho muitas coisas que eu ainda não aprendi aqui dentro, apesar de eu andar na rua ponta por ponta, que nem eu ando, rodo casa por casa, mas eles têm mais coisa para me responder. Assim, o que você acha que nós temos que fazer? Porque assim, para mim eu achava assim, nós tinha aqui tem condições de eleger 4 deputados distrital. Então eu sempre digo assim, gente, vamos se combinar das mãos para ver se nós conseguimos fazer pelo menos 2. Se nós tivéssemos 2 deputados aqui, eu acho que nossa cidade seria bem melhor. Porque um sozinho, o governo não vai olhar igual tendo 2 ou 3. Ele vai quebrar mais as forças de não ficar pisando na gente. Porque nossa cidade, eu digo direto, eu acho que você deve saber mais do que eu. Não é muito melhor nós, todo mundo dar as mãos para nós ver uma cidade crescer melhor? Porque não adianta dividir. Se todo mundo puxar a corda de um lado só, ela não vai arrebentar. Agora, se unir todo mundo, vai vencer. Não é isso? Pegando esse gancho aí que você falou, a questão da união e de pessoas que querem trabalhar em prol da cidade, você falou em questão que São Sebastião ele tem condição de eleger 4. Temos sim, mas a questão é porque, mas se a gente conseguisse colocar pelo menos 2 para poder trazer mais benefício em prol da cidade, seria bacana. Só que entra a questão do ego próprio, da inveja, um querendo queimar o outro, ao invés de apresentar um projeto, faz queimar o outro, entendeu? Nós tivemos aqui um exemplo, só um exemplo, nós tivemos aqui um deputado, eu vou citar o nome, o Rogério Ulisses. Rogério Ulisses ficou um pouco tempo no governo, mas era um cara articulado e que no mandato dele, São Sebastião ganhou muito com o pouco tempo dele aqui no governo. Rogério do Morro da Cruz, nós tivemos aqui a oportunidade de colocar aqui o Rogério de novo, o Rogério também na cidade. A cidade ganhou muito. E tem o Lira também, que contribuiu também em prol dessa cidade também. A gente colocou o Lira. Então, quando a cidade dá os braços, se une, a gente coloca. E o interessante da gente hoje, se a gente colocar 2 na campanha que vem, a cidade só tem a crescer. E o que ele está falando, gente, só para vocês terem ideia, eu vou passar a vez também agora, porque eu não sei se o Roberto acompanhou a nossa vice-governadora, esteve aqui, futuramente candidata a governo do Distrito Federal, e meu amigo Damião, juntamente com o Guilherme, as lideranças, né, porque foi uma reunião rápida ali no Tropical, né, uma propriedade dos Montalvão, e a gente esteve lá gravando rapidamente e teve o pessoal. E aí, qual é a participação? O Roberto teve lá, não? O Roberto estava trabalhando, não teve, mas o Damião teve. Então, isso que o Roberto está falando sobre união, ela falou. Nas minhas redes sociais eu vou colocar a palestra dela, quando ela disse que tem muita oposição. E ela foi oposição também, ela sabe muito bem o que é ser oposição. Então, ora a gente é a favor, ora a gente é contra. Isso é um ponto de vista, né, Damião? Com certeza, vem um ponto de vista, porque eu tenho um negócio de falar que a oposição é igual um time de futebol, entendeu? O time que jogar melhor é o time que vai vencer, entendeu? Então quem venceu a política de 2022? Os jogadores que jogam melhor. Qual foi o melhor jogador de São Sebastião? Rogério Morro da Cruz. Qual foi o melhor jogador na disputa para governar Brasília? Ibanez Rocha e Celina Leão, entendeu? Aí tem gente que talvez vira para mim, eu como líder comunitário, e tenho o maior orgulho de ser um líder comunitário dentro da nossa cidade de São Sebastião, e fala assim, mas você é babão. Não é questão de ser babão, é questão que o líder comunitário tem projeto, e quando o líder comunitário tem projeto, o projeto tem que ser executado. E se eu não for trabalhar junto com o governo, que é as pessoas que vai resolver as demandas dos projetos, eu vou nadar e morrer na praia, porque, igual foi citado aqui, as pessoas que estão à lateral do lado,
Eles querem tirar quem está dentro, mas não pensam em colocar outro de fora para dentro, para somar. E isso que é o problema de São Sebastião. As pessoas conseguem querer ver mais o defeito do que a qualidade. Exemplo, São Sebastião ficou aí uns anos abandonado após o ex-parlamentar Lira, né? Ficou aí. Logo após, passou o mandato, entrou o nosso parlamentar atual, Rogério Morro da Cruz. Grande respeito eu tenho por ele. Só que quando estava no mandato, que era o ex-parlamentar Lira, eles não deu credibilidade ao nosso projeto. Logo em seguida a cidade ficou abandonada. Entrou o governo ibanês. Infelizmente nós tivemos um administrador aí também, que não foi muito visto a demanda, principalmente da Associação de Moradores da Quadra 308. Entrou um parlamentar. E hoje eu tenho a honra de falar que o nosso parlamentar Rogério Morro da Cruz, nem tudo depende dele, mas a nossa Associação de Moradores da Quadra 308, ontem, junto com a vice-governadora Celina Leão, eles podem falar, meu amigo Fábio, que conhece a Associação de Moradores da Quadra 308. Pode até não entregar o resultado positivo, mas não é por falta de conhecimento. Pode nem rir agora, o Bigode tá puxando minha orelha aqui. Tem seu Aderbal, ele teve lá também, tá feliz da vida com o seu Rogério Morro da Cruz. Mandou um abraço, mandou agradecer, e depois ele vai estar gravando com ele para que você, Rogério, relembre o seu Aderbal. Acho que sabe quem é aqui. Agora, vamos falar sobre transporte. Gente, os anos 90 aqui era terrível. Eu cheguei nos anos 90 aqui com ônibus. Mas quem vai contar essa história aqui é o nosso pioneiro, porque ele nasceu aqui, Roberto. Engraçado, quando você fala em transporte público, né? A gente hoje, nós temos aí vários ônibus aí para todo quanto é canto de Brasília em si, né? E eu confesso que ainda é pouco ainda para suprir a necessidade de São Sebastião, porque São Sebastião é uma das regiões administrativas que cresceu mais rápido do que as outras, devido à região geográfica dela e tal. Então, quando ele falando a respeito de como começou o transporte alternativo aqui, o transporte público aqui de São Sebastião, eu lembro que meu pai, na época que aqui ainda era Agrovila São Sebastião, ele era prefeito aqui na época, e não tínhamos transporte público. Ele comprou um ônibus, a gente chamava esse ônibus de marinete. É uma frentezinha de caminhão e o corpo de ônibus. E quem dirigia esse ônibus era o coqueiro, né? José Marciano, final de José Marciano, que Deus o tenha. Então, meu pai vendo a necessidade do povo se locomover e que não tinha nem carro aqui, ele comprou esse ônibus para poder levar as pessoas de São Sebastião até o Núcleo Bandeirante, entendeu? Para que o povo pudesse fazer compras, essas coisas. Então esse ônibus ficava à disposição durante três vezes ao dia, 7 horas, meio-dia e 6 horas da tarde. Era o ônibus que cedia, não tinha valor, não cobrava, meu pai não cobrava, era de graça. O combustível era por conta do meu pai, era só mesmo o prazer de ajudar as pessoas, entendeu? E ver a cidade crescer, entendeu? Aí com o tempo a gente conseguiu uma linha da TCB para cá. Aí não foi necessário mais esse ônibus transportar as pessoas de São Sebastião, 23 e 23 Bandeirante, entendeu? Aí a própria TCB já começou a transportar essas pessoas. Então assim se deu o início do transporte de São Sebastião. Só que aí nós tínhamos aqui três horários, que também era 7 da manhã, meio-dia e 6 da noite, que era da TCB, entendeu? Então assim, e nisso foi progredindo, a cidade foi crescendo, a demanda de ônibus foi sendo necessário também aumentar a demanda de ônibus, e assim começou o transporte de São Sebastião. Tudo começou por um ideal de alguém que quis
ver o lado e o benefício das pessoas, de locomoção das pessoas, cedendo um ônibus gratuito para poder levar as pessoas até seus locais de origem e trazer de volta às suas casas. E isso é impressionante porque é de graça para quem andava, mas para Tião Areia era pago combustível, o diesel, né, o motorista. Eu já cheguei, quando eu cheguei em 90, era a cooperativa que levava lá para fazer compra no Núcleo Bandeirante, o ônibus azul, e a TCB. E eu me lembro que quem abriu, acho que também não sabe disso, acho que o Frank que não sabe, acho que o Oziel, seu neném, quem abriu aquela avenida que está aqui atrás da gente aqui, foi os motoristas da TCB que perdiam o freio lá em cima e vinha quebrando os eucaliptos aqui embaixo, entendeu? Ele livrava o lado dele e quem tivesse o lado do passageiro se arrombava. Então, nós tivemos aqui o Vanderlei, que foi atropelado. Ele passou em cima do Vanderlei, foi indenizado. Hoje é um empresário com o dinheiro do acidente, que ele foi indenizado. Então, ou seja, é muita coisa acontecendo aqui. A outra coisa que eu me lembrei aqui, Roberto, para o nosso pessoal, quando eu anunciei que você estaria comigo aqui, as pessoas ficaram pensando, vai contar a história do próprio. E aí me pediram para contar a sua história, porque uma coisa é o seu pai, mas você também tem uma história, que eu me lembro que você morava ali no prédio ali perto ali, próximo do rock, tinha datilografia, tinha os cursos aqui. Conta essa história para nós. Isso mesmo, é interessante a minha história, porque desde os meus 12 anos de idade eu comecei a trabalhar e meu primeiro emprego foi no posto telefônico, que meu pai trouxe aqui para São Sebastião, porque aqui não existia, não tinha orelhão, então meu pai viu a necessidade de comunicação, aí conseguiu junto à Telebrasília trazer um telefone aqui com Rural Van, com cabine telefônica e tal. Aí a Telebrasília instalou um equipamento aqui onde possibilitava as pessoas a se comunicar. E eu tive o prazer de trabalhar como office boy, levando recado para essas pessoas, sem ganhar, sem ser remunerado. As pessoas ligavam de outro estado para cá, aí, alô, eu gostaria de falar com fulano de tal. Aí na época havia o telefonista, era o Salomão com a Rosália, o Zezinho e tal. Roberto, vai lá e alguém ligou, fulano ligou aqui, leva essa mensagem até o João Cândido lá, por exemplo. Eu pegava a bicicletinha, chegava lá, oi, telefone, fulano de tal ligou para você e vai retornar para você tal hora. Então nisso levou um tempo, eu levando mensagem para as pessoas. Eu era o mensageiro aqui da cidade. Onde eu chegava, nas fazendas, nos locais de difícil acesso, a hora que eu chegava, o pessoal já sabia logo. O mensageiro é telefone de alguém para nós. Estava muito difícil. Então a gente teve a ideia de colocar aqui tinha uma torre muito alta, com 15 metros de altura. Então a gente teve a ideia de colocar um megafone com cornetas, norte, sul, leste, oeste. E da própria cabine telefônica, ou seja, já diminuiu o meu trabalho. Ao invés de eu ir levar a mensagem para as pessoas, eu falava por telefone. Atenção, atenção, telefone para Josino, entendeu? Tinha uma padaria. Josino da padaria. Aí o Josino já sabia que daqui 10 minutinhos a pessoa iria retornar para ele novamente. E isso aí se deu. Então esse megafone, ele levava mensagem aonde eu nem ia de bicicleta, esse megafone ia, porque antigamente não tinha tanta poluição sonora, interferência, então a voz ia longe. Então, atenção, atenção, telefone para fulano de tal. A pessoa já sabia que tal hora a pessoa ia ligar. Entendeu? Então a gente contando essas histórias é muito interessante, porque as pessoas veem assim,
vê a tecnologia hoje, às vezes reclama, não sei o que, mas não sabe como começou a telecomunicação aqui em São Sebastião. Eu tenho como dizer como começou a telecomunicação, porque eu fiz parte dela, do início dela aqui em São Sebastião. É, garoto, então você vê que eu fiz parte disso também. Ele era muito pequeno, a minha diferença de idade dele aqui, quando eu cheguei aqui, cheguei em 90 tu tinha o quê? Já 18 anos? Não, tinha 17. 17 anos. Então, 16. quando eu cheguei... 16, né? E eu cheguei aqui e a gente tinha, logo depois, as Sercons. Esse rádio, Salomão, o Bob Cash, a Dona Maria, o Cabelo. Tá com problema de bateria? Não. O Cabelo, que teve um acidente, a gente estava voltando lá. Então, ou seja, é cada coisa que acontece. E a gente tem essa história para contar. E não esqueça que hoje, a partir das 20 horas, essa pessoa que ele falou que bancou, comprou um caminhão, essa pessoa que vendeu um caminhão, comprou um cabelo. E pasme, gente, essa que ele está falando aqui, a mangueira, ela vinha na queda livre, viu? Ela não tinha bomba, ela não tinha nenhuma situação aonde você podia, na queda d'água, olha só, Damião, queda d'água, ela saía lá da Papuda e vinha queda livre. Queda livre, pode falar. Eu posso pegar um ganchinho dessa história aí que você falou da água? Foi interessante. Teve uma vez que uma senhora, meu pai viu uma senhora lavando roupa em lata. E meu pai pegou e falou assim, cara, lá na Papuda tem tanta água, era uma represa muito grande. Eu vou pegar essa água da Papuda. Para você ver, então, a pessoa tem que ser macho para poder construir uma cidade. Ele tem que ter pulso, ele tem que ter determinação. Ele foi lá e sondou a barragem, como é que faria para trazer essa água por gravidade. E vendeu e ele teve a ideia de vender esse caminhão e comprar essas mangueiras. E a gente, de madrugada, a gente foi cavando buraco, valeta, até... Eu também participei, outros participaram, cavando valeta, até chegar na barragem do presídio. E de repente, a gente só podia fazer à noite isso, porque de uma certa maneira era meio que clandestino, porque era da polícia, a água era da polícia. E de repente trouxemos aqui, montamos 3 pontos de chafariz, um aqui onde é a antiga padaria do Josino, um ali na Praça Tião Areia, onde eu moro ali, e outro ali próximo do Campo Central, entendeu? Dividimos os pontos de água. Pelas mangueiras, tudo por gravidade. Um determinado dia, eles foram fazer uma vistoria lá na barragem e constatou que a água estava sendo captada de algum lugar, alguém estava roubando água. E foi seguindo as mangueiras. Eles vieram seguindo as mangueiras, entendeu? Chegou aqui. Quem foi que deu essa autorização para pegar essa água aqui do presídio? Tá roubando água. Aí sempre aparece os dedos duros, né? Foi o Tião Areia. O Tião Areia que falou. E não sei o que. De repente, lá em casa, fingiu de polícia. O senhor tá preso, tá roubando água, não sei o que. Meu pai pegou e falou assim, tá bom. E levaram ele pra Papuda. Chegou na Papuda e nisso o pessoal, quando soube que meu pai tinha sido preso, o pessoal, muitos foram pra lá para poder esperar chegar, fazer alguma coisa, né? Manifestação, mais ou menos isso. Só que chegou lá, meu pai já foi na viatura preso, chegou na Papuda, tinha o coronel João Brochado, ele era secretário de Segurança Pública. Aí ele pegou e soube que meu pai tinha sido preso. Alguém já comunicou lá na secretaria que meu pai tinha sido preso. Meu pai o secretário já mandou via rádio para poder liberar meu pai. Não libera ele, libera a água também. Eu tô autorizando a liberação da água para o povo lá. Ou seja, o João Brochado, secretário de Segurança Pública, teve participação da parte hídrica aqui de São Sebastião, de água encanada.
entendeu? Ou seja, então ninguém sabe que meu pai um dia foi preso porque trouxe água para a população. Isso aí ninguém sabe, muita gente não sabe. Mas a gente que viveu a história, a gente tem o prazer de contar para as pessoas que não sabem um pouco da história. Que não, e o mais interessante é que nós temos um brochado e um imbrochável, né? Nós passando por aí, teve um pessoal que falou que isso aí. Voltando para a nossa vida aqui, desse aqui, eu sei que Damião quer falar. Damião, fica à vontade, Damião. Até que tem chega tá bufando. Fala, Damião. Não, eu achei legal, eu achei importante, porque muita gente, Fábio, questiona hoje que está sofrendo, mas eu acho que sofrimento mesmo foi no início da cidade, entendeu? Então as pessoas chegam aqui hoje, arranjam a rede de água fluviais, arranjam a modernidade das comunicações, de falar quem está lá fora do país, ele vem para dentro da nossa cidade, consegue falar, e se tivesse vindo com o início dessa batalha aí, mas eu vou fazer uma pergunta, Fábio, perante essa batalha dessa jornada aqui. Eu ainda quero fazer a pergunta para o nosso companheiro. Como veterano da nossa cidade, como passou por tudo isso, né, é uma honra mesmo saber dessa história. Eu quero dizer que a convivência minha, como veterano da cidade, entendeu, foi diferenciada. Mas eu vou fazer a minha pergunta. Hoje a gente vê a cidade, as pessoas brigando muito por ocupação da área pública, né? Hoje mesmo teve um debate, a pessoa fala que não, que é errado fazer uma desocupação dessas áreas. Antigamente havia esse problema de você deitar para dormir e acordar com uma pessoa do teu lado, fazer um barraco de uma noite para um dia? Eu estou curioso com essa resposta. Uma pauta que a gente ia começar aqui a falar aqui agora, a respeito dessa pauta. Cara, meu pai ele sempre foi a favor de construir, entendeu? Antigamente, quando São Sebastião não tinha tanta habitante aqui. Então, antigamente aqui, a gente lutava em prol do bem-estar das pessoas, entendeu? Aqui não existia esse negócio, vou derrubar, porque antes de derrubar, eles tinham que saber o porquê que aquela pessoa tinha construído ali. Só que meu pai, ele tinha uma área aqui, e essa área não estava habitada. E como ele teve a ideia de construir uma cidade, ele começou a doar lote, as terras dele. Ele começou a doar lote. Em nenhum momento você vai ver alguém falar que meu pai invadiu algum pedaço de terra ou que meu pai vendeu terra, grilhou terra. Não, meu pai doou terra, muita terra. Antigamente vinha gente do Piauí, vinha gente da Bahia, do Ceará, em busca de melhoria. Obrigado, melhoria. Então, chegava aqui, não tinha nada. Meu pai, não, vamos marcar um pedaço de terra aqui, vamos construir aqui para você, você vai ter a sua casinha, a sua dignidade aqui, entendeu? Então, só que uma coisa que meu pai nunca permitiu, construir barraco de madeira, para não ficar igual o Paranoá velho. Meu pai, ele dava o lote, só que não deixava construir barraco de madeira. Mas seu Tião, eu não tenho como construir. Aqui tinha um depósito São Vicente, do Chico Carvalho. Meu pai tinha uma conta lá e essa conta era aberta. Quando a pessoa não tinha condição de comprar um cimento, uma telha, Tião, não estou tendo condição, o dinheiro acabou, vai lá no Chico, pega lá no meu nome, no final do mês eu vou lá e acerto. Entendeu? Então, isso muita gente não sabe. Ou seja, é uma coisa que é tão verdade, porque se fosse algo que não, em verdade, eu não poderia estar falando aqui, que eu estou falando em público. Então, quem conheceu a história da cidade, porque aí entra a questão, por que Praça Tião Areia? Porque a cidade de São Sebastião, eu acho, como filho e como morador da cidade, eu acho que não teria uma pessoa mais viável, merecedora de receber um nome de uma cidade e uma praça com o nome do que Praça Tião Areia e cidade de São Sebastião.
porque tudo isso tem uma origem. Então, antigamente não existia esse negócio, fulano de tal construiu ali, o governo veio aqui e derrubou, não. Se acontecesse de derrubar, meu pai ia lá no José Ornelas, na época, antes do Roriz, eu estou falando isso antes do Roriz, o governador José Ornelas ia lá, fulano de tal, tem uma máquina lá que está querendo derrubar não sei o quê. Não deixava, porque a vontade era de construir a cidade e não de derrubar, entendeu? Então a gente tem esse carisma. Tanto que o pessoal fala o seguinte, ô fulano, ô Roberto Areia, você e seus irmãos, seu pai era para ser muito rico. Era para ser muito rico. Eu falo para vocês o seguinte, meu pai, ele teve muito dinheiro, mas ele deu muito para os outros. Deu muito. Condições, casa, carro, alimento. Aqui antigamente ninguém não tinha padaria. Meu pai ia no Bandeirante, ele tinha uma Kombi, ele ia no Bandeirante, comprava aquele sacão de pão e botava a gente para sair distribuindo à noite para as pessoas. Sem nenhum fim lucrativo. E era prefeito, ele não tinha ordenado, entendeu? Ele não recebia para isso. Era só na vontade mesmo de fazer acontecer, entendeu? Então, você falando, você tem uma história? Tenho, eu participei da distribuição de sopão à noite aqui, de pão à noite, de construção de casa. Eu ajudei a fazer muita massa para ajudar a construir muita casa aqui, de gente que não tinha condição de construir. Eu ajudei, entendeu? Então, de uma certa maneira, eu tenho orgulho de falar que eu participei dessa construção dessa cidade, entendeu? Voltando ao assunto, voltando à palavra. Vocês eram para ser muito ricos aqui. Às vezes as pessoas associam a riqueza no dinheiro, mas não é, gente. A maior riqueza que o ser humano pode ter é você deitar com a sua cabeça no travesseiro com a sensação de um dever cumprido, de falar, eu fiz alguma coisa em prol do próximo, eu fiz alguma coisa em prol da sociedade, eu fiz alguma coisa em prol do ser humano, entendeu? Coisa que hoje tem muita gente milionária aqui, prova isso. Vocês conhecem pessoas que fizeram riqueza aqui, mas não tem capacidade de andar na rua. Não tem capacidade de sentar aqui na mesa. Às vezes até, Fábio, você gostaria até de convidar, mas o passado da pessoa é tão ruim, tão podre, que ele não pode sentar aqui nessa mesa, entendeu? Então a maior riqueza é você sair nas casas, nos bares, nos comércios, falar, você é filho do Tião Areia? Pô, que massa, velho, você é filho do Tião Areia, que legal, seu pai me ajudou pra caramba. Hoje se eu tenho alguma coisa aqui, foi porque seu pai me ajudou. Isso é mais gratificante do que dinheiro, gente. Com certeza, né? Já vou passar para você, Damião. O que acontece, gente? Eu também sou grato. As pessoas aqui, eu mandei um link para ele de um vídeo que a gente gravou aqui há 12 anos atrás. Eu já era um bate-papo. Eu mandei um vídeo, vou mandar para você também, eu gravei com o Tião Areia aqui. Hoje eu vou ter a honra de gravar. Exatamente. E o menino, né? O meu irmão, Roger. Então, ou seja, já tinha há 12 anos, 10 anos atrás, já tinha o bate-papo, eu não sabia, porque eu estava na rádio. Então a gente gravava e levava o material para a rádio. Então, nesse dia, eu estava com a minha câmera. Então, eu chamei ele e falei assim, Tião, a gente vai gravar aqui. Ele falou, mas com câmera? Aí eu falei assim, não, a gente vai gravar aqui. E ele lembrou que ele me convidava, porque a gente ia até ele, a gente tinha a Serconce lá na praça, e a gente gravava o tempo todo. Então eu andava com uma câmera, que ela começava a gravar, ela tinha 4 quilos, 3, 4 quilos. Eu terminava de gravar, ela tinha 20, 18, 15, né, Robertinho? Então é muita coisa, gente, pessoal. Então eu tenho o orgulho realmente de contar essas histórias. E o que me deixa mais triste é que pessoas não se interessam. Quando eu disse que eu ia homenagear 31 pessoas, seja entrevistando, seja colocando, seja falando, eu estava até falando aqui na gravação, e me permita repetir, que o Bigode que está aqui, porque a gente se esquece também, a gente se esquece da pessoa que está com a gente, esquece da nossa esposa, esquece do nosso filho, a gente também homenageia todos os filhos de todo mundo, mas você também é pai. Eu fui gravar e reestrear a revista eletrônica, eu estava homenageando o Giliard e a Leila. E aí a Leila virou para mim e falou, e você?
Ué, mais do que eu, mais do que o Giliardi. Que você tem história. Exatamente. Então a gente tem aqui. O que falar nessa hora assim, meu amigo Bigode? Não, mas é porque assim, às vezes as pessoas ficam, muita gente fica falando, reclamando eu, Fábio Costa, porque a gente esquece de colocar nós no meio. Ontem mesmo, nós, igual eu falei aqui nesse instante sobre o Seu Jota. O Seu Jota é um dos mais antigos também, junto com teu pai, aqui dentro. E nós não lembrava mais dele, foi que o Valdir ali da autopeça, foi que lembrou. Aí eu digo, eu vou desencavar ele, aí eu fui e desencavei. Aí o que eu queria falar, Roberto, é esse negócio, o povo dizer, ah, mas teu pai não é rico. Eu falo direto para as pessoas que eu considero mais ricas. Tem pessoas aqui que tem dinheiro aqui de cozinhar mocotó com nota de 200 e é pobre. Teve um cara aqui que eu não vou citar o nome, o cara falou assim, é o homem mais rico de Brasília. Eu digo, eu sou mais rico do que ele. Os caras ficaram rindo da minha cara. Um cara que nem eu, 24 anos de Brasília, eu nunca trabalhei de empregado, eu trabalho autônomo direto, eu vou aonde eu quero, na cidade que eu quiser ir eu vou, a hora que eu quiser ir eu vou. Então uma pessoa dessa, se uma pessoa me chamar de pobre, eu brigo na hora. E outra coisa que eu quero falar sobre o negócio dos caras falando sobre o Lira. O Lira foi o deputado mais desacertado que teve na nossa cidade. Porque é o seguinte, ele podia até ter a natureza boa, vontade de trabalhar mais. Ele foi o cara que deu mais desacerto porque ele entrou no mandato errado. Ele pegou um mandato do pior governo de quando eu moro em Brasília, foi o pior governo que teve. Como que um cara desse, nem que ele quisesse, ele não ia poder fazer nada. Porque o governo foi ruim. Ruim. Até para Brasília toda e para São Sebastião foi pior, então ele entrou num beco sem saída, porque o governo não tinha como ajudar ele. É, garoto, então a gente sabe exatamente. Olha, eu quero agradecer aqui a audiência do meu amigo França Oliveira Neto, tá por aqui. Deve ser o Ricardo França, não sei, né? Acho que é Tião Areia, ele tá mandando um abraço. O seu Tião é um homem íntegro. Pode olhar para você, C2S2, deixa eu botar aqui para você. Tá aqui, tá o Nilton Oliveira, meu amigo. Estamos aí, meu amigo Nilton, ele é assessor parlamentar do nosso amigo Rogério. Tá o meu amigo, o pessoal diz que é concorrente, você não é meu concorrente, viu? Você é meu parceiro. Paulo Ricardo, ele tem um podcast lá na Vila do Boa também. Então, nós estamos aqui, gente, para poder entrevistar todo mundo. Eu queria mesmo, o problema é que quando a gente começa a gravar, as pessoas, acabou de passar um rapaz aqui pedindo para gravar, e a gente fica até sem graça de falar com ele, assim, porque é você que vai contar a história. Eu tô perguntando para ele, eu só sou o âncora, eu fico aqui jogando para todo mundo aqui. Passo lá, é a vez de fulano, é a vez de ciclano e tal. Então eu vou devolver pro meu amigo Damião, que tem mais coisa para falar. O que eu achei importante na história aqui do nosso amigo Roberto, entendeu? Que ele contou uma forma de organização, como foi organizada a nossa cidade de São Sebastião. E hoje, meu amigo Roberto, eu ainda fiquei aqui querendo uma justificativa da resposta. Porque hoje a pessoa passa aqui no lugar, vê uma área ali aberta, ela não está cercada, e ele se sente na obrigação de entrar nela, sem saber as consequências que vai gerar para ele. Então, pelo que eu entendi, na forma que o nosso privilegiado Tião Areia, entendeu? As pessoas procuravam ele tinha solução. Mas as pessoas não chegavam entrando de qualquer maneira, era uma coisa organizada. Então você concorda que hoje São Sebastião está desorganizado por esse sentido? Olha só, eu concordo, entre aspas, porque São Sebastião não é uma cidade que foi criada igual o Recanto da Ema, igual Samambaia, igual Riacho Fundo, que teve engenheiros, teve pessoas que projetaram essa cidade. Então, a história de São Sebastião é a história mais bonita de Brasília. Se você parar para pensar, e foi considerada a história mais bonita de Brasília, a história de São Sebastião, porque teve uma origem de pessoas de fibra, que idealizou e quis fazer, entendeu? Então, São Sebastião, em alguns momentos, ela está meio desordenada, porque não teve
vamos supor, a ajuda do governo técnica, uma organização mais profunda do governo, sim, entendeu? Sim. Mas assim, não quer dizer que São Sebastião é uma cidade desorganizada, precisa ser ajustado. Mas para ajustar essa cidade precisa de deputados, precisa de governador que ajuda agora a construir, moldar essa cidade, entendeu? Tanto que quando São Sebastião passou a ser região administrativa, aliás, um pouco antes de São Sebastião se tornar região administrativa, veio um convite para o meu pai receber um prêmio lá nos Estados Unidos de trabalho prestado em prol da comunidade. Você entende? Então, para você ver que o trabalho do meu pai não estava sendo visto, não era só aqui em Brasília, estava sendo visto lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Tanto que mandaram um convite para ele e receber uma homenagem lá nos Estados Unidos por trabalho prestado aqui no Brasil, que se refere aqui a São Sebastião. Só que meu pai, ele nunca gostou de avião, não teve coragem e tal, dispensou essa comenda lá nos Estados Unidos. Portanto, o embaixador mandou a medalha para cá e aqui meu pai foi homenageado pelo presidente da honra ao mérito, foi homenageado pelo presidente da República, na época José Sarney. E temos documento, tudo organizadinho sobre isso. Então, quando se fala assim, São Sebastião está desorganizado, cara, desorganizado de repente seria se alguém não tivesse tido essa ideia e essa coragem de fazer algo acontecer da maneira que ele achava que era correto para aquela época. Para aquela época, São Sebastião era organizado. Só que hoje a geografia da cidade tornou São Sebastião não tão organizado igual Recanto da Ema, São Sebastião, Recanto da Ema, Samambaia, Riacho Fundo, essas outras satélites aí, porque não teve um trabalho técnico que o GTF participou, né? E fez igual fez nas outras satélites. Muito bem colocado. Eu concordo, meu amigo Fábio, porque você viu como vem a colocação. Então, pelo que eu consegui entender aqui também, eu acho que ele vai concordar. Então, a nossa cidade de São Sebastião, meu amigo Roberto, não tem mais para onde ela crescer. Pela tua colocação que eu coloquei aqui, nós já estamos do tamanho de um ovo. Então, quem foi veterano continua sendo veterano. O que agregaram, que tiveram condições de se ampliar, a cidade bem na vida, se deu de bem, aqueles que se segurou. Porque muitos também foi ajudado e jogou fora. Foi. Né? Com certeza. Foi. E hoje, então, eu concordo com as tuas palavras, que nós temos é que organizar, legalizar o que tem que ser legalizado, e não tem mais um espaço para ser ocupado igual as pessoas se deitam para dormir. Eu vou trazer um exemplo aqui. Ali atrás do terminal, o ex-administrador Alan Valim limpava tanto aquele lixão ali que ele deitou para dormir. No outro dia ele acordou, estava tudo cheio de barro. Acabou, ele não teve como tirar aquele povo ali mais. Entendeu? Então eu acho que hoje a nossa cidade precisa mesmo de uma regularização fundiária, um ajeito, uma pessoa, igual você falou, não só um deputado, igual nosso amigo Bigode falou, não só um deputado, mas 2 deputados, inclusive 3, 2 distrital e 1 federal, e vamos partir para dentro do governo e vamos ter uma cidade de primeira qualidade, no meu ponto de vista. Eu gostei de você. Alô, viu só, gente, olha, nossa bateria aqui está descarregando, a gente, eu falei que o França era o nosso Ricardo França, não é. É o França, irmão da Pati Oliveira, França Oliveira Neto, o irmão dele também está falando aqui, que cresceu também junto com a Pati também pode vir também, a Pati também é pioneira aqui na cidade. Então, ele vai voltar, gente, ele vai voltar, porque é muita história, a gente precisa homenagear essas pessoas em vida, né, Damião? A gente precisa contar história, botar nome de praça, botar nome de rua, botar nome de sei o que, depois de morto. Eu gravei com o seu Realino, eu estava falando sobre isso, botar aquela avenida ali do lado entre o Itaú e ele vai botar Realino. Me permita dar só uma dica aqui, cara, porque você falou assim, sabe, que tem que privilegiar enquanto está vivo. Eu deixo um recado para você que é filho, você que tem seus parentes distantes,
entendeu? E por falta de algumas coisas, vocês acabaram desentendendo na jornada da vida. Mas aproveita, vira para ele, manda um abraço. Se é tua mãe, se é o teu pai, fala que eles são importantes na vida de vocês enquanto está vivo. Porque depois que todos partirem, aí você vai chorar na beira de uma cova, enquanto você teve o tempo de falar para ele que ele era importante, que você amava. Lá no Salmo 116 fala que nós não devemos chorar pelos nossos entes queridos, porque o dia de todos vai chegar. Então faça o que você tiver de fazer por nossos entes queridos em vida, porque depois que se for, não podemos fazer mais nada. É vida que segue, né? A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Meu amigo Roberto, suas considerações finais aí, você vai voltar. Eu agradeço pelas pessoas que acompanharam aqui essa live, essa entrevista, esse bate-papo, né? Não é entrevista, esse bate-papo. É bate-prato. Bate-prato, é. Então eu agradeço a essas pessoas que acompanharam, entendeu? Aqui tem pessoas aqui que estão acompanhando a gente, que você falou aqui do França. O França cresceu comigo, a gente brincou muito aí na adolescência. A Patrícia, a liderança também da cidade. Tem muita gente aí que está seguindo a gente aí, que hoje é liderança da cidade e viu a cidade crescer também. Então, para mim é um motivo de orgulho hoje poder estar aqui nesse restaurante comunitário aqui, saber que se a gente está aqui sentado hoje, comendo a comida de R$1 aqui, é porque alguém também idealizou isso aqui, que foi o nosso governador Joaquim Roriz, entendeu? Então, são pessoas que fez a diferença em Brasília, pessoas que fez a diferença na cidade, igual meu pai, igual a gente, igual o Fábio, igual o Bigode, igual vocês que estão aqui, estão fazendo a diferença. Que Deus abençoe vocês. Espero ter essa oportunidade de ter esse bate-papo aqui com vocês aqui. Outras vezes, aqui a gente tem, se a gente for parar, colocar na pauta aqui a questão de segurança pública, como começou o posto policial aqui, o primeiro posto policial, a primeira igreja católica, quem doou o terreno da igreja católica, da primeira igreja católica aqui. Se vocês for parar, é uma história muito bonita, como começou, as igrejas evangélicas, muitas antigas aqui, quem doou o terreno para construir a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, quem doou o terreno para construir o campo central, quem doou a igreja para construir o primeiro posto de saúde aqui de São Sebastião, quem doou e ajudou a construir a primeira escola de São Sebastião. Tudo isso aí eu vou resumir para vocês, Tião Areia, tá bom? Ele doou e não fez mais porque não teve condição, entendeu? Mas o que ele pôde fazer para o bem-estar da sociedade de São Sebastião aqui, da comunidade de São Sebastião, ele fez. E eu tive o prazer de participar de tudo isso que aconteceu, tá bom? Garoto, e eu vou até, falei com ele em off, né, que é um das, eu já conversei também com o seu Tião, ele mesmo, não foi assim, alguém que tomou a iniciativa, estamos no centro de São Sebastião, vamos fazer uma praça para Tião Areia. Ele abriu mão do quintal dele. O quintal dele, a praça que ali foi formada, ali, porque as pessoas queriam tomar o campo central, vamos botar um shopping, e ele segurou. Vamos botar. Então são coisas que até compromete, porque tem pessoas que andam com a gente hoje, que na época, que é como o Damião falou, a gente não pode, a própria palavra de Deus diz que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ele foi crucificado pelos seus, ele veio para os seus, judeus, mas os seus não quiseram, mas todo aquele que nele creu e quis, ele lhe deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Fábio Costa, em cima dos fatos. Fábio, a gente falando